queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste dia 13 de junho, segunda-feira da 11ª semana do Tempo Comum, memória litúrgica de Santo Antônio de Pádua. Queremos refletir hoje no Evangelho que a liturgia nos propõe, a saber, o texto de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Continuamos a leitura do chamado Sermão da Montanha, no qual Jesus apresenta a nova configuração de justiça do reino a seus discípulos. E no caso do Evangelho de hoje, Jesus faz então uma releitura da chamada Lei do Talião. A Lei do Talião é um princípio básico que tenta evitar a vingança desproporcional, a lei do mais forte, e para isso propõe a proporcionalidade da vingança. Significa dizer, cada ofensa, cada vingança deve ser retribuída por um ato correspondente, garantindo assim que ninguém ultrapasse o limite da proporcionalidade. E é dentro dessa perspectiva então que aparece a chamada Lei do Talião, o olho por olho, o dente por dente. O grande problema é que, por mais que esta lei tente, de fato, assegurar principalmente os mais frágeis, a verdade é que ela não resolve muita coisa, porque continua a perspectiva do mal sendo gerado ou da vingança continuada. E por isso Jesus propõe então uma nova realidade, uma nova configuração, que não parte do princípio da retribuição, mas da gratuidade. Por isso Jesus diz: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. No Antigo Testamento, cada um pode devolver o mal que recebeu. Mas no Novo Testamento, Jesus nos chama a uma nova realidade, a abrir mão do direito de vingança, lembrando que essa era uma lei e de fato era um direito vingar-se proporcionalmente àquilo que se experimentou, mas Jesus chama seus discípulos a abrirem mão de tal direito e a não enfrentar o malvado. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. A realidade que Jesus Cristo quer fazer é retirar do coração humano o lugar da maldade. E para que isso aconteça, é fundamental romper o vínculo com a vingança. É fundamental deixar de lado essa realidade ou esse direito de vingança e proporcionar uma outra realidade. E é por isso então que Jesus retoma a lei do talião, mas com o objetivo de superá-la. Para isso precisamos retomar, por exemplo, Romanos, no capítulo 12, versículo 7, que nos diz: a ninguém pagueis o mal com o mal. Portanto, o discípulo do reino é chamado a superar a realidade, a lógica do mal, a não deixar que o mal encontre espaço no seu coração, mesmo que aparentemente seja um mal legítimo, seja um mal legal do ponto de vista normativo. Porém, o discípulo do reino é chamado a ultrapassar essa justiça apenas da retribuição e a entrar numa nova lógica. E por isso, então, nós precisamos entender que é essencial ao discípulo do reino romper com o mal. A vingança nada mais é o mal que chega ao nosso coração e que quer devolver o mal que experimentamos. O discípulo do reino é chamado então a romper a comunhão, a experiência do mal, o vínculo do mal, através do perdão. O perdão é a força essencial que rompe a força do mal. E nesse sentido, o discípulo do reino é chamado, como também nos diz Romanos 12, no versículo 21, desta vez, não deixai-vos vencer pela maldade. Deixar-se vencer pela maldade é deixar que a maldade encontre morada no nosso coração.
é deixar que a vingança se instale no nosso proceder. E por isso, enquanto seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, não podemos, não devemos deixar que a vingança, que a maldade, que a opressão encontre lugar, encontre morada no nosso coração. O grande desafio do discípulo, da discípula do reino, é abrir-se a essa nova configuração, que não é mais a retribuição, mas é a gratuidade. O discípulo do reino não é aquele que devolve o mal sofrido, mas é aquele que oferece o bem desejado. É o que nós vemos na chamada regra de ouro, né? Fazei aquilo que vós desejais que seja feito a vocês. É esse o nosso grande projeto de vida. Não deixar que a maldade se instale no nosso coração, mas oferecer o bem. Ora, em tempos de guerra, em tempos de violência, em tempos de maldade normalizada, nós, como discípulos do reino, precisamos nos questionar até que ponto isso é de fato uma realidade cristã. Muitas vezes vemos cristãos comemorando o mal sofrido pelo outro, a vingança, o ódio, e precisamos voltar à prática de Jesus e perceber que tais sentimentos não encontram ressonâncias nas atitudes de Jesus. Ser cristão não é comemorar o mal do outro, ser cristão não é devolver o mal recebido, ser cristão é ter a coragem de tomar o perdão como praxis fundamental na relação com os outros. Mesmo que o outro seja inimigo, mesmo que o outro seja alguém que não gosta de mim. Na sabedoria do reino, é sábio quem não dá espaços para a maldade. É sábio quem não deixa o mal encontrar morada no seu coração. E por isso é essencial aprender a amar o próximo. Aquele que ama não faz o mal, aquele que ama não se vinga. E é por isso que, como discípulos e discípulas do reino, precisamos assumir a praxis de Jesus Cristo, que não se vinga, que não age com maldade, mas, ao contrário, oferece o perdão, oferece a reconciliação, oferece a intercessão. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Inspirados em nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de um momento em que a cultura do ódio, da violência, da vingança se instala e se vai com cada vez mais forças, nós precisamos ir na contramão. Nós precisamos ir na lógica da gratuidade, na lógica do bem, na lógica da bondade, porque é para isso que Jesus Cristo nos chama, a retribuir o mal não com o mal, mas a retribuir o mal com o bem. Oferecer a outra face, a face não da vingança, mas a face do perdão. É somente o perdão que tem forças de fato para gerar em nós uma comunidade solidária, fraterna, uma sociedade que não se destrói. Lembrando que na lógica do olho por olho e dente por dente, todos saem cegos e todos saem feridos. Na lógica da gratuidade, todos oferecem aquilo que o mundo mais precisa, o bem. Que inspirados em Cristo sejamos construtores do diálogo, do perdão e da reconciliação, para que o mundo seja cada vez mais solidário e fraterno.